estamos nós mais uma vez de regresso para mais um grande episódio dedicado ao mangá de One Piece. Hoje vamos falar do segundo... Eu queria parar a música, mas ela estava aqui e não queria ir embora. Quer ir. É para navegar, não se para. Vai-se até ao fim. Bom, como eu estava a dizer, então vamos falar do segundo livro, do segundo volume, que está disponível neste, para quem está a ver em vídeo pode ver, neste primeiro livro, né, que tem três mini livros lá dentro. E vamos falar então do capítulo 9 até ao capítulo 17. Hoje, eu sei que na semana passada, há 15 dias, não foi na semana passada, há 15 dias nós fizemos isto de forma quase capítulo a capítulo e a falar um bocadinho dos destaques de cada capítulo, porque também o primeiro livro requeria isso, não é? Porque passávamos por muitos sítios, basicamente em cada capítulo saltávamos de vila, saltávamos de ilha, Sim, personagens, montes de personagens novas já a serem apresentadas, montes de coisas a aparecerem. Aqui é um bocadinho diferente neste segundo livro, porque basicamente vamos estar focados num local onde são sim apresentados também personagens novos, principalmente vilões, mas também há alguns personagens aliados da trupe do Luffy, mas sim, quase NPCs. E quase NPCs, exatamente. E eu vou começar porque nós falámos muito pouco no episódio passado, porque ela apareceu basicamente no fim, que é da Nami, porque é aqui que ela sim é apresentada de forma a 100%, pronto, onde nos é mostrado como é que ela é, o que é que ela quer, o que é que ela pretende, o que é que ela não pretende, por aí fora. Por isso acho que podíamos começar pela Nami, não é? Que aliás, é ela a primeira página é com ela. Sim. Então, basicamente as informações que nós temos dela, aqui nos inícios, é que ela é uma ladra, né? Odeia piratas, como vamos ver mais à frente, também acho que não diz logo diretamente. Exatamente. E é um bocado interesseira, talvez, assim para primeira instância. Um bocado já atraí logo, não é? É o meu patrão e foge dos bandidos dos outros. É o meu patrão. Tchau, foi ele que mandou a Deus. E lá vai ela. Mas pronto, depois volta a ver como é que ele está e lá está, como tem interesse na força dele, acaba ainda por voltar a falar com ele. Exatamente. Isto é o que ela faz, não é? Porque ela depois volta a fazer isto ao longo deste segundo livro com o várias Luffy. vezes. Exato. O que é. Sabes que eu acho que no caso do anime, eu acho que foi nesta parte, nesta sequência de história, que eu achei mais piada à indiferença do Luffy para certas situações. Tipo, ao quão ele está tipo, ok, está-se bem, tudo bem, não há stress. E só depois é que se passa. E eu lembro-me muito bem, tanto que eu estava a ler este segundo livro, e foi engraçado porque, pronto, nós temos isto traduzido em PT, não é? Sim. E foi engraçado que eu estava a ler isto e estava-me a lembrar de muitas expressões em japonês desta sequência em específico. Estava mesmo a lembrar, principalmente, por exemplo, quando aparece o presidente da Câmara, que Sim. é o... Como é que ele se chama? Não me lembro. António Costa, não, esse já foi. Eu acho que ele só mostra o nome dele aqui muito para a frente, quase no Acho fim que do livro. é que quando é as outras pessoas estão a falar sobre ele. Exatamente. E quando ele ataca o Buggy, Sim. não é? Quando ele vai É isso, por acaso apanhei aqui essa parte, deixa cá ver. Estava a tentar... Por acaso o nome dele está-me a passar mesmo. Também o nome dele é difícil. É o Boodle. É o Boodle. Também com esse nome. Boodle. Pronto, é o presidente da Câmara desta vila. Exato. E eu lembrava-me quando o Luffy fala para ele, ou quando se está a referir ao velho, pá, eu estava-me a lembrar tão bem de todas as sequências no anime e da forma como, pronto, daquelas expressões em japonês dele a chamar. Opa, lindo. Gostei muito de me relembrar desta parte. Tu tens assim alguma nota em relação a esta sequência aqui, como falaste no primeiro livro, assim, de coisas que estejam muito diferentes aqui e no anime? Acho que não, assim de memória não.
Aquelas eram mais extravagantes. Acho que daqui eu não tenho a certeza se é tão explícito quando, por exemplo, na página 223, Uhum. não me recordo, pronto, isto aqui não tenho a certeza, se no 223 realmente o Buggy vai, mete-o enforcado. Lembro que ele mete-o enforcado e depois vai com uma Buggy Dama para cima dele. Eu não Certo. tenho a certeza se isso acontece durante o subordinado, mas é bem possível. Porque eu lembro que ele tem assim uma introdução. Porque é que me estás a chamar palhaço e cenas assim, não é? Por Yeah. causa do nariz dele. Sim, eu gosto que é o. Eu gosto que este bando de piratas. Isto nada faz sentido nisto, É um porque circo, é basicamente. exato, é um circo, mas ele não gosta que lhe chamem palhaço, não gosta que falem mal do nariz, que é isso que eu acho ótimo no Luffy, porque ele está-se completamente a marimbar para isso. Como já vimos no É, primeiro volume, que foi a velha feia. a velha feia, exatamente, exatamente. Um, mas pronto, depois da Nami, e tu agora falaste do Buggy, o Buggy é aqui, ele tem aqui então a sua grande apresentação, começamos a perceber o que é Sim. que ele é, apesar de no início ele dar aqui um bocadinho de mistério, não é? Naquela de, tu não sabes bem quais são os poderes dele, porque ainda não percebeste muito bem, ele não Pois, mostra a normal. 100%, que é para tu também não ficares logo Sim. desconfiado, mas o Buggy é aqui, este sim nós falámos que no primeiro livro eles fizeram toda aquela conexão entre teres um vilão pirata e teres um vilão da marinha, mas Sim. nenhum deles era aquele verdadeiro vilão, não é? Aquele vilão que tu fosses dizer, sim, este gajo tipo, é o primeiro grande boss quase do jogo, não é? Se Correto. estivesse a jogar um jogo. Aqui já é algo mais misterioso, já é algo como é. Depois já há aquele todo sombriamento que tu vês no mangá, não é? Que é para criar Uhum. esse, esse medo, ou o que seja. Não é bem medo, como é que. Imponência, talvez seja essa a palavra Imponência, exata. sim. Mesmo a cena dos capangas dele, Sim, dos subordinados dele, ficam sempre muito. Quando ele se irrita, ficam sempre muito assustados. Tu percebes, epá, isto, atenção, aqui já é um bocado a sério. sim. Vês que Mas ele é meio que implacável, não se interessa sim, muito e magoa se for preciso, até os seus, no exatamente. caso. Há aqui uma coisa interessante também logo neste primeiro capítulo aqui deste livro, que é a cena do o realce que eles continuam a dar e continuam a reforçar muito, principalmente para a Nami, que é do tesouro do Luffy, Sim, né? Que é que o, é ele o referir-se ao tesouro dele, que é chapéu. o. Exatamente, Tem exatamente. tudo a E ver com isso a eu acho. promessa que vimos no primeiro volume, no caso. Exatamente. Eu acho que isso é tão importante para isso, para ligar também, claro, obviamente, ao início e tudo aquilo que ele fez até o momento, mas também é aqui a forma, eu acho que é uma forma muito interessante e subtil de dar a volta à Nami, porque é a conciliação dela perceber que o tesouro dele é um simples chapéu para ela, não é? Um simples chapéu para ela, Sim, e depois essa correlação com o tesouro do cãozito, do Chuchu, e eu não sei se o cão se chamava assim na é versão chuchu. japonesa. É, É é Chuchu chuchu. igual? Ok, top, incrível. Chuchu. Eu já não me lembrava disso. Eu estava a ler isto e eu estava Chuchu. Será que era mesmo assim? Era Mas já. chuchu. A ligação com o cão e também depois com o velho, com o presidente da Câmara, com a cidade, não é? Ela começa a perceber que o tesouro se calhar não precisa de ser uma coisa extremamente valiosa, pode ser Sim. simplesmente uma coisa que seja muito ligada a nós. No caso, todos são tesouros emocionais, tanto o chapéu como tudo. No caso do Sim. Luffy, o Shanks deu-lhe, ele fez a promessa que iria entregar o chapéu quando fosse um Uhum. grande pirata. E no caso do presidente da Câmara, é por causa que, como nós vamos ver mais à frente, foi uma cidade que eles próprios todos construíram, desde que chegaram à Exatamente. ilha. Exatamente, exatamente. Portanto, são Mas pronto, tesouros imateriais, não é? isso. Incalculáveis. Mas lá está, é essa. Deixa-me só. Tenho que fazer aqui uma pausa, sorry. Só para responder aqui a uma mensagem. Eu depois corto este bocadinho. Ah, pronto. O som está a aparecer, não está? Aí em baixo. É Tá, que a tá, mim tá, tá. é que não se move. Não, mas Desta tá, vez é tá, que nem tá. se move. Tá tranquilo, não te preocupes.
Ok, vamos então voltar e aí siga. Pronto, e lá está essa relação entre essas três situações, que é tudo tesouros emocionais e que não são físicos propriamente, ou melhor, os tesouros são físicos, mas a Sim. ligação que tem é uma ligação muito emocional, não há propriamente ouro ou prata, como eles referem muitas vezes. Não há valor monetário, não. Quer dizer, É na cidade isso, até há, mas sim, mas pronto. dependendo. Mas Se fosse aqui, Lisboa, Jesus. aqui o que. Sim. Aqui é mesmo essa. A utilização desse lado para mudar alguém que tem uma ideia dos piratas que é eu detesto e não gosto. E eu acho que Sim. há aqui um momento, mas nós já lá vamos, eu não quero já dar esse spoiler, mas eu acho que há aqui um momento que é super importante para isso e que eu adorei. É para mim um dos meus momentos favoritos deste livro. Mas já lá vamos, isso é mais à frente. Entretanto, passamos para o próximo capítulo, que basicamente é quando a Nami engana o Luffy. Sim, mas De uma forma. nós falamos aqui sobre uma coisa, mas falámos pouco do que é que aconteceu no capítulo em si, falámos mais Ah, de ok. dos sentimentos e tudo Sim. mais. Portanto, vamos só Certo, dizer, certo, pronto, certo. basicamente isto começa com o Luffy derrotou lá os bandidos, a Nami volta a aproximar-se dele, o Buggy está à procura, está chateado com o rapaz que não capturou, conseguiu o Uhum. tesouro de volta, não encontrou, e por aí vai. Depois a Nami volta a atacar o Luffy e ele vai para dentro de uma jaula e vão para a frente do buggy, basicamente. E o Zoro está Exatamente. meio perdido. Sim, o Zoro. Pronto, o Acabou Zoro, de chegar à ilha no final do capítulo. o Zoro, como sempre, demora muito a chegar a todo lado. Mas isso, pronto, é normal do Zoro. Há de Foi ser ele que mais. veio a remar desta vez. Ainda bem, porque senão então nunca tinha chegado, provavelmente. Muito verdade. Vemos aqui no início do capítulo seguinte, começamos por ver o poderio do armamento do Buggy, e daí o medo que ele traz também a tudo o que é vilas e pessoas normais, não é? Que não são piratas. E há aqui uma coisa muito engraçada que é o Buggy tem aqui uma decisão de. Aliás, a Nami quer simplesmente o tesouro, não é? Quer roubar o tesouro, está a Sim. tentar embebedar a trupe do Buggy, não sei o E quê. a resistência ao álcool que ela tem, atenção. Sim, e mostra que tem uma resistência gigantesca ao álcool. E depois tens o Buggy que decide aqui dar um teste, um desafio à Nami para ver se ela está do lado deles para tentar matar o Luffy. Mas eu Exato. achei engraçado porque quando isso acontece, quando esta cena acontece, aquilo é uma bola de canhão. E eu comecei a pensar: peraí, mas o Luffy supostamente deve conseguir safar-se disto. Porque é que há tanta. Pronto, não é? Ela Tanta ainda não coisa à sabe volta do disto. poder dele. Ele depois faz mais à frente, não é? Sim. Mas ela ainda não Depois acaba. sabia. Quem é? A Nami. A Nami. A Nami ainda Pois, não a Nami sabia do não. poder A dele. Nami não. Sim, a Nami O não. próprio Sim, sim, sabia. sim, sim. Claro, claro, claro. Mas achei piada a forma como ele reage a isto. Não sei se é por estar preso e estar dentro da jaula e tal, e Sim. sente que não consegue fazer nada. Achei piada a reação dele, que é do género: eu vou morrer. E depois é aquela cena dele a agarrar com os dentes a jaula a tentar Sim. morder. Tipo, a tentar sair. Estou Está a idiota. tentar partir o ferro. E bem, então. Agarra só que tem, está todo atado, só tem a cabeça. Exato. Mais uns capangas que são aqui levados. Vemos aqui pela primeira vez a cena da Nami, a parte de luta dela, que é o bastão dela, não é? Que ela anda sempre Sim. com o bastão na perna, que é um bastão que está dividido em duas ou três partes, que ela depois Em junta 3 tudo. partes. E começa a lutar. Aqui depois ela vira novamente a casaca. A Nami aqui mostra muito este lado que te vai deixar sempre um pouco. Eu acho que se bem me lembro, ela durante um longo pedaço de tempo, há sempre este lado dela que tu ficas sempre a pensar: será que ela está de um lado? Será que ela está do outro? Será que não é? Porque pronto, É mais neste arco aqui. É mais neste sim, início aqui que ainda não. Depois, a partir que eles. Pronto, mais à frente falaremos sobre isso. sim, claro, claro, claro. Mas pronto, é interessante ver esse lado dela de dualidade, porque ela, lá está, não gosta dos piratas, como ela explica, porque lhe aconteceu alguma coisa no passado, aconteceu-lhe algo na vila dela, na aldeia dela, e que nós não referimos ali atrás, mas que ela mostrou aqui o objetivo dela, que o objetivo dela é ter, Sim. quanto é que é? 300 milhões de... É 300? Não. Acho que era Já não sei. 100. 100 milhões?
Acho que sim. Sei que era assim um valor muito avultado que até o Luffy diz tipo, tu és Assim de louco. memória, tenho ideia que era 100, mas não sei se ela disse logo ainda ou se foi mais tarde. Acho que foi só depois quando estava com o Luffy. Mais à frente, no É? volume. Eu acho que é aqui, quando eles estão no café, não? No Ah, café não, na casa. pode ser no Dentro da capítulo casa. anterior. Na casa abandonada, pode ser. Sim, é isso. Eu acho que é por aí que ela diz. Qual é o objetivo dela? Ah, está aqui. Vou comprar uma certa aldeia com 100 milhões de berries. São 100 100 milhões. milhões, pronto. Sim, ok, Ok. pronto. A memória ainda não me Uh, falha nisto. realmente, eu já me tinha esquecido. E não li isto há muito tempo. Mas pronto. Ah, eu também reli. Não é? Ela explica então o objetivo dela, que é ficar com esses tais 100 milhões. Ou seja, ela não gosta dos piratas porque eles destruíram a aldeia, que é isso que ela explica. Não, deixa um bocadinho ambíguo, não é explicado de forma muito Sim. específica. Pronto, É ela só diz subentendido que ela precisa de comprar uma aldeia. E que a aldeia exatamente. piratas. Não, não diz nenhuma relação, nem diz que se tem relação com alguma coisa Sim, a ver. não sabes se tem lá família ou se era a aldeia dela ou não, Sim. isso não sabes nada aqui. Um, e, ou seja, há aqui esta coisa dela, esta dualidade dela que vai sendo mostrada aqui de eu preciso dos tesouros, mas ao mesmo tempo quero ir para sítios e depois isso vai-se vendo aqui ao longo deste capítulo também para a ligação dela cada vez maior com o Luffy. E aqui, ao longo, conforme pronto, a Nami tem lá uma pequena luta com, com os capangas do Buggy e tens o rastilho a subir para o canhão que vai arrebentar Sim, com o Luffy e aparece o Zoro, finalmente, a é lutar verdade. contra os capangas e é aqui nesta sequência que descobrimos, finalmente vemos com olhos de ver o poder do Buggy, que é que Sim, um bocado mais à frente. Mas o Zoro o corta todo, mas segue, sim, sim. eu gostava de referir antes Sim, sim, sim. pronto, da luta do Zoro, que é a Nami realmente não quer matar, como se pode ver, porque ela vai apagar até o rastilho com as próprias mãos, no Sim, caso. sim, 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 Portanto, sim, sim. queimando-se para não sacrificar a vida do Luffy, Sim, ela só se no salva caso. porque o Zoro aparece, não é? Porque o Sim. Zoro aparece atrás dela, porque os capangas iam para atacar. Mas o E o Zoro Zoro, então pronto, aparece dá o anito neles todos, faz ali como é uma óbvio. parede de espadas e lá vão eles todos na cara. Eu gosto que ele faz o. Ele dá cabo dos capangas todos sem sequer tirar as espadas da proteção. As Sim, espadas da ainda bainha. estão com. Sim, exatamente. E dá cabo deles, assim, dessa forma. É muito simples. Pronto, e então, como eu estava a dizer, há então essa mostra do poder do Buggy que depois leva-nos ao próximo capítulo, basicamente, ao capítulo 11. Queres deixar alguma coisa do capítulo 10 que ficou? Pronto, aqui no capítulo 10, no caso, ele ainda não sabemos os poderes dele, só o vemos cortado e ficamos, ui, nesta Uhum. altura o Zoro cortou de vez. Portanto, no caso, depois no capítulo a seguir é que nós já vemos que há a faca à traição, Sim. literalmente. Sim, porque há todo este momento dos capangas dele a rirem-se e não sei o quê, e o Sim, pessoal, tipo, a equipa a ficar um bocado naquela de estes gajos são todos malucos da cabeça, e depois tens a tal facada que é feita à traição ao Zoro por uma das mãos só a mão do Buggy. sim, Um, que é engraçado que eles aqui. Sabes uma coisa? Eu na altura, quando estava. Porque aqui tu vês o branco da mão e a parte cortada vês a preto no manga. sim. Ou seja, tu não sabes se estás a ver, tipo, se lá dentro, se aquilo é para representar o sangue, se o que é que é. Mas no Só anime sente eles não rimar. mostram nada, não é? Aquilo é como se fosse uma borracha cortada em dois, se bem te lembras. No anime, pois não me lembro se é com o tom de pele, é? É com o tom de pele. Isso eu lembro-me bem. Aquilo é como se fosse um pedaço de borracha cortado em dois. Sim, Tanto que eu lembro-me na altura, eu perguntava-me se, peraí, mas o Luffy também pode fazer. Estás a ver? Porque era essa coisa que eu pensava. Porque aquilo parecia um bocado de borracha cortada em dois. O ok. Luffy também é borracha. Será que isto está ligado? Tem Sim, alguma conexão um com o outro? Isto no início, claro, quando comecei a sim, ver. Depois, sim. depois uma pessoa vai percebendo as coisas. Mas aqui é mais aqui há uma diferença, pronto, tem essa tonalidade diferente, não é? Que tá a parte preta, a parte branca, e tu consegues perceber que, pronto, que aquilo provavelmente
é simplesmente o braço cortado e aquilo é para Sim. mostrar que está sangue ou assim, qualquer coisa do género. Seja lá o que for, pronto. Pronto, ele corta então o Zoro. E eu estou aqui a Corta não, acompanhar espeta. isto depois. Espeta a faca, sim. Sim, ele espeta-lhe aqui por baixo, não os órgãos vitais, que era para ele continuar vivo. E para ver. E para continuar, para continuar a ver tudo o que estava a passar. E depois lança, que esta também é uma cena muito boa, que é a primeira vez que o Luffy lhe chama narigudo. E tu vês toda a gente a ficar na loucura completa, porque Lá está. Que é a coisa que mais lhe irrita. É a tal parte que tu adoras, não é? Do Luffy. é completamente, eu adoro isto. Pá, porque isto é lindo, porque ele é uma... Mas é que isto é super interessante, é que isto vai sendo contínuo. Eu não sei se agora atualmente ainda é, mas isto ao longo destes primeiros tempos do One Piece, isto é contínuo. Sim. E ele, Faz tu parte vês da personalidade dele. é isso, é mesmo a personalidade dele. Ele não tem qualquer problema, seja com que inimigo for. E pronto, e às vezes há inimigos que tu ficas assim do género. Se calhar ele devia se conter aqui, mas ele não se contém e bota para a Sim. frente. E Mas depois ainda é esta. acontece. Ainda acontece? Ok, isso é fixe. Isso é fixe. Algumas Mas vezes. pronto, ele manda-lhe então a espada que ele agarra com os dentes. Essa cena também está muito fixe. E parte-a. Está aqui uma sequência muito porreira. Toda esta página aqui, era a que estavas a mostrar, por acaso não vi que Sim. não estava a olhar. Esta página aqui acho que tem uma sequência muito fixe. Toda a Tem, sequência. mesmo o Porque desenho e isso tudo dele a apanhar a espada com os dentes é muito bacana. é muito fixe e tens em duas páginas, não é? Em duas pranchas, consegues ter quase um quase um conjunto super diferente de emoções e reações que são habituais no One Piece. Tens tipo a cena idiota dos capangas a reagirem de uma forma muito parva ao que o Luffy diz. Tens a personalidade do Luffy muito típica dele a chamar nomes ao vilão dele. Tens a Nami a ficar tipo, como sempre, bué, tipo, tu és um estúpido porque não devias fazer isso. E tens o próprio Zoro naquela de já mostrar aqui um bocadinho o lado preocupado, não é? Apesar de ainda estar no início da viagem com o Luffy, já mostra também aqui, volta a reforçar que ele já é preocupado com o Luffy, com o que E lhe a pode lealdade acontecer. também. E a lealdade, exatamente. Ou seja, em duas páginas tens aqui uma data de coisas que tu consegues aqui retirar, o que é incrível. Eu gosto muito por acaso gosto muito desta sequência. E depois mesmo a próxima em que quando o Zoro já está a fugir e tens ele a virar o canhão. Sim. Também gosto Ai, bastante. É das partes que eu achei mais piada. A cara do Buggy. Estas caras cartunescas que era mais comum. Sim. Talvez no início. Isto é sempre algo que nos faz sentir nostalgia e é algo bastante bom. Ai, completamente. Muito, mas é mesmo. Sim, porque lá está, mas faz sentido que se tenha perdido um bocadinho este lado cartoon, até porque as coisas começam a ficar mais sérias, não é? Conforme o tempo vai passando no próprio manga e na própria série de anime. Por isso faz sentido que esse cartoon se vá, de certa forma, perdendo de alguma maneira. Mas nunca perde muito a essência também. Isto evolui e talvez é para termos menos momentos mais entre eles por causa os arcos vão ficando cada vez mais longos, né? E isso depois dá menos tempo também. Também são mais personagens, tens de gerir mais e isso tudo. Acaba por dar menos tempo para interações assim, que deles a falarem uns com os outros do que agora. Agora tem um bocado menos tempo. Sim. Tem muita coisa para mostrar e se ficarem assim, então o ritmo abranda demasiado também. E estamos nos encaminhar para o fim deste capítulo. O Zoro depois pega na jaula, há uma explosão do canhão contra os capangas e contra o Buggy. E eles meio que fogem e desaparecem, basicamente, e eles metem-se no telhado. Exatamente, ficam ali meio escondidos de lado e o Buggy perde. Mas é engraçado como o Buggy tem este problema todo com o palhaço e com o narigudo e não sei o quê, mas depois chamam-se o palhaço pirata. Chamam-se, pronto, não, é toda uma... Mas imagina, esses nomes muitas vezes não são dados por ti, são dados por quem te vê. Pois. Por isso é que lhe chamam o pirata palhaço, por causa do aspecto dele.
E também Faz sentido. do circo todo que é o bando dele. Não, faz sentido, faz sentido. Ahm, não sei se queres aqui acrescentar alguma coisa antes de passarmos para a próxima. Não, passamos para o próximo. Então, Acho que a seguir temos a apresentação de mais um vilão, neste caso é o quartel-mestre do Buggy, que é o Moji, que tem um leão gigantesco. Eu lembro-me que no anime o leão é mesmo enorme, fica mesmo muito E grande. aqui também é. E aqui também, sim, claro. Mas não sei, às vezes há certas... É engraçado, não sei se é por ser o movimento do anime, há certas coisas que às vezes parece que têm uma dimensão diferente quando estamos a ver no anime. Nesta primeira página, por exemplo, o leão... As proporções tanto no mangá quanto no anime às vezes acho que é tipo a cena que o pessoal critica mais, é tipo as proporções vão saltando. Porque imagina, tu vais chegar à altura que tens personagens com 5 metros contra o Luffy que tem 1,70 m. Sim. E de vez em quando não parece que o Luffy tem 1,70 m e o outro tem 5. Parece que ele tem menos e o Luffy tem mais, ou vice-versa. Sim. Mas pronto, temos aqui o Moji e temos a apresentação então do Chuchu, que é o cão da loja de animais que vai salvar e serrar os dentes contra tudo e todos. Este capítulo, há uma coisa que eu quero destacar neste capítulo, eu de resto, pronto, este capítulo acho que é porque ele é todo focado no cão e depois na luta contra o Moji. A luta contra o Moji acaba neste capítulo. Já não, acho que o Moji só aparece no final do capítulo, porque depois vem ainda o presidente e isso tudo. Depois o Moji só aparece no final do capítulo. É praticamente no fim, sim, exatamente. Ainda ataca. É quando ele quebra. O capítulo acaba quando o leão quebra a jaula. Exatamente. Mas pronto, isto é muito focado no cão. E eu acho que este capítulo é muito importante para a relação, ou melhor, para cimentar a possível relação da Nami com o grupo. Porque sim. É aqui que tu vês algumas coisas como a tal mostra de... sabes, é aquele clique da Nami a perceber de... O Luffy tem o tesouro dele é o chapéu, mas afinal não é ele que é doido. Há outros assim. Sim. O cão tem o tesouro dele é o estabelecimento do dono que faleceu. Mas eu acho que ela também não tinha problemas em ver com o tesouro. Eu acho que era mais um chapéu de palha por ser um chapéu de palha. Ela, de outros tipos de tijolo, não tem problemas. Por exemplo, se ela quer comprar essa aldeia, provavelmente essa aldeia é importante para ela. É isso. Não é isso. Eu acho que isto aqui acimenta que tu tens a primeira... o cão é introduzido para tu teres a primeira história emocional do One Piece, digamos assim. Acho... Eu, pelo menos, foi a primeira parte em que me emocionei. Não tanto a primeira vez porque era miúdo, então era tipo, estava em cão. Mas agora sim, e mesmo quando eu estava a ler isto, pá, às vezes uma pessoa emociona-se mais. E com isso, porque pronto, é o cão, perdeu o dono, não é? E isso tudo, e prepara-te esses flashbacks que tu vais ter, muitos usados muitas vezes para ser exatamente essa parte emocional de coisa. E acho que é a primeira que é feita assim melhorzita. Não é assim tão forte como algumas que viram à frente, no entanto, é uma boa cena. Não, mas isso, era isso mesmo, é essa parte, mas lá está, é isso que eu estava a tentar chegar, que era o facto dele pegar e meter aqui esta secção emocional na relação, tipo, porque é assim, há sempre, em todos os capítulos, acaba sempre por haver aqui qualquer coisa que liga ao bando, não é? Ao grupo dos Chapéus de Palha. E eu acho que este livro, uma das coisas que eu fui vendo e que tu vês muito bem ao longo do livro é realmente essa cimentação das ideias da Nami. Ela tem essa ligação com a aldeia dela, claro, e o Luffy a dizer que o chapéu é o tesouro, para ela é estúpido, porque aquilo é só um chapéu, como tu disseste bem. Mas aqui é um bocadinho diferente, porque ela começa a perceber que, ok, o cão tem uma ligação com algo como eu tenho com a aldeia. O cão tem a ligação com o espaço físico. Se calhar o Luffy não é assim tão idiota, estás a ver? É esse crescimento que depois acaba por voltares a ver no presidente mais à frente. Sim, exato, com a aldeia. No entanto, eu acho que o virar não é por causa dessa ideia do tesouro, não é essa ideia que faz virar a cena, mas sim o Luffy começar a proteger os tesouros das outras pessoas, no caso. Acho que essa parte é que ele faz. Bem, ele é pirata, ele diz que é pirata, acho que já disse a ela que também queria ser o rei dos piratas,
mas ele aparentemente não é mau. É Como eu isso, é isso, é tenho isso. a imagem direta de que piratas são maus. Exatamente. Não, estes dois capítulos, o 12 e o 13, conectam perfeitamente entre um e outro exatamente nessa ligação que tu acabaste de dizer, da parte da proteção que o Luffy faz e quando ela entende, ou seja, tudo isto que está a ser construído neste capítulo vai ter um resultado muito pesado, muito forte na Nami. E isso é giro. Eu Sim, gostei de como foi construído. Um, e tens o presidente, então que aparece, está aqui o presidente da Câmara Boodle. Eu tenho aqui uma paginazinha para ele, afinal estava aqui. Eu há bocadinho não encontrei, mas estava aqui. sim. Tem aqui a secçãozinha. O Zoro, claro, como sempre, aliás, como sempre não, ainda não tínhamos visto, mas vamos ver daqui para a frente muitas vezes. Quando está ferido, dorme, porque é assim que E ele se bem, que cura, é não para é? recuperar. Exatamente. Um, e pronto, tens o presidente que explica também um bocadinho esta aldeia, o que é que se passa aqui, o que é porque pronto, estão, os piratas estão aqui, que eles pronto, que eles é que dominam a aldeia, que eles estão protegidos noutro sítio e que eles só vêm deixar a comida ao cão, mas pronto, aqui o foco é mesmo no cão, não tanto Sim, no presidente. O presidente só aparece aqui para explicar o presidente aparece para explicar a história do cão, basicamente. Acho que é um bocado exatamente. por aí. Só depois Depois para a vai ter frente é um uso que mais à frente, mas sim, exatamente, inicialmente. Mas tudo se interliga de forma natural também, porque claro, lá claro, está, o claro, presidente tinha a razão também para estar lá. exatamente. Tens então o Moji a aparecer com o seu gatinho gigante Sim, para dar cabo da jaula do Luffy, e finalmente libertá-lo, não é? Porque, nós não dissemos, mas a Nami conseguiu roubar a chave. O problema é que o sim. cão comeu-a. O Luffy passou-se com o carro. Sim. Há toda uma situação de porrada entre os dois dentro da jaula. Sim, há sempre Uh, situações de comédia que isto era bastante usado e bem. sim, 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 sim. E o Luffy acaba por usar o leão como quase provocar toda esta situação. Às vezes eu pergunto-me se o Luffy fazia isto de propósito ou não. Às vezes uma pessoa fica na dúvida se ele fez, se ele provocou de propósito ou se ele estava Sim. simplesmente a provocar e a coisa aconteceu. E partiu-lhe a jaula e ele conseguiu libertar-se. Acho que é um bocado das duas. É, Mas acho que ele não tinha exato. garantias também, por isso é capaz de ser só provocou naturalmente mesmo. E aconteceu. E calhou É o bem. que vier, exatamente. Exatamente. Pronto, e depois então saltamos para o 13, que está completamente ligado ao 12. Acho que isto, se fosse só um, não fazia diferença nenhuma, Sim. porque Mas isto isto é o começa. que é? Capítulos semanais é sempre assim, não é? A Pois, história, enquanto não acabar a ilha, pouco, está sempre conectado. E mesmo quando acaba, exatamente, continua a estar aqui. exatamente. Temos aqui o Luffy, a Nami a perceber que ele sobreviveu a uma pancada gigante, a Sim, Nami já aqui a ficar um bocado desconfiada do género: what the hell? Como é que tu sobreviveste a isto? Não é normal, não devias ter sobrevivido. exato. E acho que é aqui nesta sequência toda vemos mais da história passada do cão enquanto há a luta e, e é aqui que há a defesa, então, essa tal defesa que tu estavas a dizer do Luffy defender o tesouro do cão, que pronto, o edifício acabou por ser destruído pelo Moji, mas que Sim. o Luffy aparentemente está só a batalhar contra ele, mas Tu depois vês o no fim olhar. tu vês que afinal não é só uma batalha. E tens aqui. ehm, eu acho que ainda não tinha sido mostrado este poder do Luffy de enrolar as mãos para, Ah, não, não. para Acho que fazer ainda não. quase um. Não, neste aqui não. Uma marreta, né? Que aquilo fica quase um cabo e depois ele espanca contra o chão. Sim, né? Mas Ele tu vês. agarra e depois usa Sim. aquilo para rodopiar e espancá-lo contra o chão. Acho que Que é é a primeira incrível. vez também que vemos o Luffy aqui na página 311 a ficar tão irritado, não é? Mesmo quando foi na outra ilha, como foi coisas assim mais. Não tão ligadas a sentimentos e assim, acho que ele não ficou tão chateado quanto agora. Tu na página 311, no canto inferior esquerdo, vês mesmo ele a ficar lixado com o cão. Sim, Com o ele a cão não, ficar com a sério. situação. Ele fica. Notas que ele fica. Sim, eu acho que sim. Acho que nunca ouvi isto com esta expressão de isto é sério. Isto agora é sério. Isto agora. Agora eu estou aqui e vou fazer algo quanto a isto. Um,
e depois vês logo na página a seguir ainda um reforço disso quando vês a casa a arder, Sim. o edifício a arder. Um, que é muito interessante. Pronto, e depois, mas E o assim que ele Luffy vai em para a batalha, já silêncio. está feliz. O E Luffy em Luffy em silêncio. silêncio que não é normal. Sim, 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 sim. Só ouve Jucão, basicamente aqui só tem Jucão a ladrar. Sim. Depois ele vai lá enfrentar e lá está o ataque que tu falaste. Exatamente, exatamente. Este ataque novo que aparece aqui Lá continua-se está. a dar estas formas do Luffy, não é? Usar o seu poder, que já conhecíamos algumas, aqui mais algumas, vão sendo apresentadas aos poucos. Lá está. E temos. Aqui Diz? novamente traduzimos o ataque. Não é o Gomu Gomu, martelo. Gomu Gomu Martelo. Martelo! Martelo. O que pronto é, lá está. Acho que esta parte aqui é sempre, é sempre a parte mais difícil na comunidade, que é o traduzir os ataques ou não. Uhum. Pronto, é sempre esquisito. Aqui traduziram metade, né? Já não fizeram borracha, borracha ou esticar, esticar, que é bom. Pois. Já Sim, fizeram o sim. Gomu Gomu, martelo. Talvez pudessem optar na mesma pelo nome normal e meter um asterisco qualquer a dizer a tradução, talvez, mas vai dar ao mesmo no fundo. Pois. Opá, eu sou apologista que tudo o que seja. Isto é a minha ideia quando se fala de traduções. Tudo o que seja nomes, nomes de terras, nomes de países, nomes de oceanos, seja o que for, Sim, tudo o que seja nomes não deve ser traduzido. Ponto. correto. Tudo o que seja outro tipo de nomes, ou seja, por exemplo, frutas, ataques, Sim, por aí fora, depende muito daquilo que é. Porque, por exemplo, eu não tenho qualquer problema com a fruta que eles falam ser a fruta do diabo, estar traduzido para sim, a fruta do diabo, porque sim. Aí tipo, está tudo bem. tudo bem. E agora, eles, por exemplo, traduzirem Gomu Gomu aqui, eu acho que não faria qualquer tipo de sentido. Não sei Sim. se o fizeram no anime, mas No se fizeram, anime acho que tu isso acho que tens de esticar, esticar. é esticar, Acho, esticar, pois. acho que Isso sim. eu não gosto, isso eu não gosto. Porque acho que isso perdes. Porque o Gomu Gomu é como Sim. tu, sei lá, como tu estares a ver uma cena dos. Olha, nem sei. Eu queria dar aqui um outro exemplo, mais outra coisa qualquer, mas agora nem estou a ver. Mas de vez em quando eu estou a ler cómics, por exemplo, de super-heróis, e às vezes eles fazem lá traduções de coisas, pá, que aquilo. Estás a perceber? É um Sim. nome que é conhecido por aquilo, porque traduzir aquilo? Tipo, não faz muito sentido. Agora, quando chega já à parte do martelo, aí eu já não vejo tanto problema. Eu percebo que pudesse ser com asterisco, acho que funcionaria na mesma, tipo ter lá a Sim. palavra que é original e depois meterem um asteriscozinho e traduzirem em baixo. Ok, aceitava na mesma. Mas assim não vejo mal. Eu acho um bocado mal, exatamente porque, imagina, tu ao longo do One Piece tu tens literalmente personagens que usam ataques numa mesmo determinada língua. Não Pois, pois, pois. só, não só no coisa. Portanto, tu com este precedente, o que tu te comprometes é traduzir esses ataques todos e deixas de ter essa coisa Estou a de perceber. personagens atacarem noutra língua, Estou a que usam entender, estou a palavras de entender. outra língua. Pronto, é basicamente só isso. Ok, nessa situação, pronto, aí compreendo. Ok, É mais por isso. Mas pelo menos não é esticar, mas esticar. pronto. Já me Sim, deixa é contente. isso. Não, a Gomu Gomu eu acho que aí era perder Sim, mesmo. a Estar a essência. traduzir isso é estúpido. Lá está, a outra parte é isso que estás a dizer. Nesse caso, como tu estás a dizer, sim, concordo com o que estás a dizer. Não vejo mal em ver aqui neste momento, a traduzido, mas se calhar mais para a frente vou sentir exatamente aquilo que tu estás a dizer. Para já não Sim. vejo problema, mas à medida que vai avançando, provavelmente vai-se sentir isso. Bom, mas vamos se calhar avançar aqui um bocadinho, porque ainda temos aqui um pedaço para cobrir. Vamos Uh, basicamente a metade ainda. não, já vamos mais para a frente. Estamos no terceiro terço, vá, Eu estou vamos aqui a dizer ver a assim. parte que eu tenho aqui os dedos, a parte que ainda falta. Ok. Um, mas pronto, temos aqui então o Moji acaba por ser derrotado. Não... Sim, e Tens aqui cobardemente, que ele implora tens aqui que uma, não lhe também façam mal e tudo mais. uma sequência de imagens também muito boas. Sim, Estas aqui também estava aí. são muito fixes também. São muito fixes. E vejo aqui mesmo o Luffy Secão. mesmo chateado. Depois vejo o cão ainda a olhar para ali Sim. tudo mais. Ele a trazer então a comida para dar A ao única cão. coisa que restou.
também. Exatamente. E é aqui que faz o tal clique que tu estavas a dizer com a Nami, não é? Que ela percebe Sim, aqui, ele é um pirata, mas se calhar os piratas não são assim todos tão maus, não é? Se calhar, é. Tens aqui a cena de pensamento que aqui não usam como nós, né? Os europeus ou os americanos não usam aquela bolinha de sim, aquela, pensamento, sim. metem só mesmo como narração, que é este tipo lutou contra um leão. Não, assim, por causa do cão. Uhum. Já, em que tu vês isso, que ela pensa isso, e depois pronto, saltamos outra vez para o Buggy. O que é que o Buggy está a fazer? Exatamente. É que ele recebe a Depois- notícia que o Moji foi derrotado. Exatamente. E para Que o preparar as Kumoji não lhe balas que ele consegue vai. dizer nada. Sim, depois Tens preparem as balas. Isso tudo. o cão, sim, eles preparam-se. Tens o cão a chegar ao refúgio pela primeira vez, sem o presidente da Câmara, e é aqui que o presidente da Câmara se passa, porque é aqui que ele Sim, também. Eu acho que isto deu o clique à Nami e deu o clique ao presidente. O presidente ficou tipo do género: espera aí, então, mas esta gente está toda a lutar por algo e eu não, então lá bota está. para a frente. Eu estou aqui covardemente e ganha a coragem e lá vai ele atrás do Buggy e vai desafiá-lo. E antes Exato. disso ainda temos uma vista do cão a chegar à vila e dos, Uhum. dos aldeões lá. Exatamente. Depois temos, lá está, depois é que temos a cena dele a ir contar a história, lá está, que eles chegaram lá e era uma ilha deserta e foi eles que fizeram tudo, portanto têm a mão em Tudo o que tudo, está ali. Sim. é tudo suor deles. E no entanto vejam o Buggy a destruir tudo, no Sim. caso. Sim, aqui o buggy passa-se completamente, começa a destruir tudo e mais alguma coisa e, E e destrói a casa tens. onde o Zoro estava a dormir. Exatamente. E tens essa parte que também é muito cómica, que eles ficam todos em pânico outra vez, não é? Porque isto é comum, Sim, aqui nestas partes isto é sempre a mesma coisa. Eles estão sempre em pânico porque alguém está prestes a morrer, mas afinal não está morto. E a Nami mais uma vez fica do género, mas que raio se passa com estes piratas, não é? Porque quer dizer, Nossa Senhora, eles levam com tudo em cima e não lhes acontece nada. Vamos é embora para a verdade. frente. O presidente da Câmara vai então ter com o Buggy, desafiá-lo. Obviamente que isto vai correr, não vai correr muito bem, mas tens o Zoro e o Luffy então aqui a Sim. A mostrarem-se arregaçar as perante. mangas e, e a irem defender o presidente. Este capítulo é curtinho, este 14. Sim. É mais acelerado, é muita cena de ação. É, Então exatamente. acaba por cobrir também a página. Nós também passámos rápido a parte da vila e isso tudo que Sim, também sim. ocupa uma grande parte. Sim, também é verdade. Mas é um capítulo mesmo curtinho. Literalmente Sim. tem tipo. Eu peguei aqui as páginas, são mesmo pouquinhas. É mesmo só um. Olha aí, mal se vê que são páginas. Ainda É mesmo são, mas curtinho. isso acho que são todos. São por volta Há de alguns, 17 há alguns páginas. que são um bocadinho maiores, mas sim, eles são todos pequeninos, claro. Sim. Porque isto, nós estamos a falar de capítulos que são lançados, como estavas a dizer, como disseste agora, ainda há Semanalmente. pedaço, que semanalmente, ou seja, são coisas curtas. Um, mas lá está, isso que estás a dizer, o facto de ter aqui muitas partes de ação, mesmo estas páginas gigantes com o Buggy a atacar a vila e não sei o que, isso acaba por ocupar espaço, não é? Que depois parece que o capítulo é mais corrido. Sim. E eu não sei se queres acrescentar alguma coisa, porque a seguir temos mais uma apresentação. Sim, acho que vamos falar sobre a luta. Os confrontos começaram-se a compor, não é? O Zoro chegou-se à frente e veio lá o. Eu nem sei como é que isso se chama no circo, estas pessoas. São os Os, faquirs? Não. Fakir? os, Pode os, ser os fakir? que espetam as facas pela pescoça, Exato. depois não faço ideia como é que eles se chamam. Eles aqui dão-lhe o nome de acrobata, é só o acrobata. Mas Mas não deixa de ser cómico ver alguém do nada a meter uma mão na boca e sacar uma espada. sim, todos os sítios onde ele podia armar a espada, traz-a tipo dentro dele, que faz todo e total sentido. Está É no meio sempre à disto tudo. mão. Isto é o número 2 do bando Do buggy. do Buggy. Aqui vejo neste início também um bocadinho esta coisa do quase como o Kabaji é o número 2, mas ele quase que se impõe ali pelo Buggy, mas depois vejo o Buggy a Sim. ficar um bocado irritado com isso e a dizer eu é que mando. Ou seja, há aqui quase
parece que há ali qualquer coisa entre os dois. Aqui no Sim. início, não é? Tu ficas logo com aquela ideia de estes dois, há aqui qualquer coisa que não está a ser contada. O Cabaji tem a própria vontade também. É isso. Exatamente. Não é como o outro, como o Moji, que era Sim. literalmente um Um subordinado. subordinado. Sim. E aqui a luta começa-se a compor, o Bucky ataca o presidente, Estrangula-o. antes O estrangula-o, presidente desmaia. exatamente, e depois aparece-te o Luffy que dá... Epá, Desmaia esta não, parte... não, não chega a desmaiar. Ele não chega a O Luffy é desmaiar que vai porque lá o Luffy tirar. é que o manda, é que o faz desmaiar. Exato. O Ai, Luffy é que o manda contra a parede. sim, mesmo de cara, tipo, ele fica todo partido, claro, como é óbvio, né? A Nami, mais uma vez, fica tipo do género: What the hell, que está a passar aqui? Para não me atrapalhar e bem. Tem todo o sentido. Todo o sentido. E é aqui E que o temos Zoro concorda que é boa Sim, ideia. sim, sim. O melhor é o Zoro a concordar. Boa ideia. Está Sim. mais seguro e inconsciente. Sim, exatamente. Com uma cara super séria, tipo do género. Sim, fizeste bem. Fiquei confuso no início, mas fizeste bem. Tão bom. Ai, opá, sério. E o Buggy ataca o Luffy com a bala de canhão e é aqui que ele usa O que se Fuzen, transforma que é num balão. balão, né? Uhum. Neste caso, o nome do ataque é mesmo em japonês que ele usa, que Fuzen, que é balão. Mas Uhum. pronto, eu também estou mais habituado aos ataques em Pois. japonês, né? A ouvi-los e tudo mais. Aqui ele, mais uma vez, está Gomu Gomu o balão. Pronto, Sim, basicamente é assim que está traduzido. E é aqui que o Buggy finalmente percebe porque que o Luffy também tem poderes. Que ele manda a bala novamente contra o Buggy, que explode com aquilo sim. tudo. Um, e, E a e é Nami aqui que também se apercebe. que a Nami fica também a saber, que até fica tipo, what the hell, que é isto outra vez? A Nami basicamente passa este livro todo do género com caras de onde é que eu estou? Em que filme de Onde é que eu terror é que estou? eu, que eu vim parar? Com quem é que eu me meti? Quem é que é o meu patrão? Exatamente. Que ela recusa viamente, até este momento, ser do bando deles. Sim, No sim, 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 caso. sim. E aqui, os próximos dois, que são os últimos dois, os próximos, o 16 e o 17, basicamente são as batalhas. Aqui, estes dois capítulos eu acho que são praticamente focados em batalhas. Sim. Primeiramente o Zoro contra o Kabaji, numa luta de espadachins, não é? Sim, algo Uma disso, luta. né? Que o Kabaji não é só espadachim, Sim, também adorou ver o anime Beyblade e aproveitou-se disso e decidiu ter os seus peões. exato. É verdade, eu já não me E- lembrava do ataque dos. Estava-me a lembrar daquele que ele vai pelo ar, que faz tipo trapézio, mas Sim. não me estava a lembrar desse dos peões. Mas sim, ele também tem esse E, dos peões, é verdade. e por causa de toda a vibe do circo também cospe fogo. Sim, Mas claro. sim, sim, Eu claro, acho que é claro. mesmo Fakir. Acho que é isso. Que é o dos pregos e isso tudo. Da cama de pregos e isso tudo. É tipo um Fakir. Sim, Mas sim, sim, pronto. sim, 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 sim. Vemos o Ah, Kabaji também a jogar sujo e a atacar a ferida que o capitão dele já uhum. o tinha feito ao Zoro. E vai muito por aí a luta. Até o Zoro começar a levar mais a sério a luta e pronto. E aí já Sim, basicamente a termina. exatamente. Estes dois capítulos basicamente são focados nesta batalha entre o Zoro e o Kabaji, onde o Buggy tenta interferir, mas o Luffy não deixa. E eu acho que é aqui, era isso que eu queria que eu referi logo no início, que eu disse que deixava para o fim, porque é mesmo no fim, Sim, que é o Zoro a dizer somos piratas. sim. Ele já admitir, né? Ele antes que não queria ser. Exatamente. A Nami isto não diz nada, porque a Nami não sabe que o Zoro. Quer dizer, para ela diz até, porque ele é um Sim, caçador de piratas a dizer somos piratas, não é? exato. E eu acho que. Lá está, por isso é que eu disse que eu acho que este livro é toda uma construção de ideias, estás a ver? Não só para nós, mas Sim, para os é personagens do progresso. bando. É este progresso que fazem aqui neste livro é muito interessante. E tu vês o Zoro aqui a admitir finalmente, a dizer somos piratas, e depois vai dormir, claro, porque é o Zoro. Um, Faz esta. Primeiro, pronto, mostra a nós leitores que o Zoro está completamente in.
Sim. nesta campanha do Luffy. E ao mesmo tempo dá este lado também para, não é? Para o resto da história, tu percebes, o Luffy tem quase este charme de, de De chamar, trazer a malta para ser sim, pirata, mesmo quando são completamente o oposto. para o seu lado, no caso. Sim, sim. E entretanto, só para fechar, antes de fecharmos, pronto, porque isto depois o capítulo Sim, acaba com basicamente com o início da luta contra o Buggy, do Luffy contra o Buggy, que aqui ainda não vemos nada, se ficará para o próximo episódio, mas no meio disto tudo, a Nami diz que vai roubar o o tesouro, porque tesouro, eles estão todos distraídos, e se conseguir o mapa, vai ter com eles no fim sim. para se juntar a eles para os ajudar a ir para a Grand Line, porque ela também quer ir para a Grand Line. E acho que ela chega a revelar que é navegadora, não é? Ou que Ela, sabe ela, navegar. é assim, ela diz, mas isso é logo no início, porque quando eles estão lá Sim. na casa, ele pergunta se ela quer. Ela diz qualquer coisa e até o Luffy responde-lhe: Espera, tu sabes navegar? E ela, sim, Sim. sou a melhor navegadora do mundo. E é aí que ele a convida para ser a Exato, pois navegadora foi. deles. Yeah. Mas pronto, é este o segundo livro. É todo passado dentro desta vila. Um, Muito focado na introdução da Nami ao gangue, apesar dela ainda não ter entrado oficialmente, mas já temos aqui várias pontinhas que ficaram aqui para essa ligação, não é? E bom, olha, já estamos com um bom pedaço de tempo aqui. Deixo-te agora um bocadinho para se quiseres acrescentar alguma coisa e se quiseres encerrar tu hoje o episódio, está à vontade. Também queria aqui destacar então a confiança que vai subindo cada vez mais. No One Piece também, além desta confiança que eu estou aqui agora a falar, e vou se calhar terminar e depois já passo para o próximo tópico, que é a confiança que o Zoro vai tendo cada vez mais no Luffy, que tu vês já, que é Luffy, vou dormir, está bem, descansa, eu trato o resto, no caso. Que ele já tem Uhum. uma confiança já à frente, confiam na força um do outro. Pelo menos Sim, que ele dorme no é meio do essa a ideia, chão, sim, atrás dele. aqui na página 400. Outra coisa é que no mundo do One Piece, tu vês aqui, muitas vezes tu sentes-te a acompanhar a jornada deles, tal e qual como a Uhum. Nami e isso tudo, tu também estás a descobrir neste momento. É o início, não é normal, mas mais à frente vai continuando sendo assim. Tu vais distribuindo as coisas à medida que tu navegas com eles. É como se tu Isso. fosses também uma parte do bando, não lutas, não fazes nada, somos inúteis no meio daquilo tudo, mas vamos os conhecendo e aprendendo. O Yeah. que é algo que também, pronto, não, a informação é dada de forma mais natural por causa deste método do que muitas coisas que estão sempre a ser introduzidas, tá, e Uhum. depois não é de forma natural, não é como introduzir-te uma coisa que os personagens não sabem de todo, ou não têm nenhuma pista nem nada disso, não. Para já não acontece, acontece quando o mundo se expande um bocado, mas para já tu estás só a navegar com eles. Certo. Só a navegar com eles, o que é sempre umas aventuras engraçadas. Muito bem. E pronto, e acho que foi isso o episódio. Portanto, o volume 2 está terminado, está aqui a nossa review. Agradecer também à Advi pela partilha, pelos vistos Sim, notonos, que é, sim, que é é sempre verdade. bom. Portanto, quem quiser adquirir é lá, ou nas FNACs ou afins. Está lá o livro. Pronto, como estamos a fazer review dele, também convém acompanharem com ele, se quiserem. Se não, pronto, vão-nos ouvindo também. Está tudo certo na mesma, a história é igual. Por isso, desde que conheçam a história ou que estejam a conhecer a história, sigam-nos e espero que tenham gostado. Comentem se querem ver alguma coisa melhorada. Novamente convidados e tudo mais, que eventualmente aparecerão. Talvez nos Sim, episódios especiais, nos dos volumes, ainda temos de ver. E é isso, até uma próxima. exatamente. Até uma próxima, malta. Não se esqueçam, está em cafemaisgeek.com, redes sociais também, Spotify em modo áudio, vídeo no YouTube. Tem sempre um pequeno excerto rápido no Instagram, que normalmente também está na Pop Team. Aliás, é colaborativo, é um post colaborativo pelas páginas, onde está inclusive na Devir também agora, pelo menos o do episódio 1. E voltaremos daqui a 15 dias para o terceiro livro e último deste primeiro volume. E depois Exato. iremos
depois desse terceiro, iremos saltar para o segundo livro, que entretanto já saiu o terceiro livro. Tenham atenção com isso, que ele já sai no... Mas nada nos garante que o próximo episódio seja esse. Pode ser Pois, que pode ser sobre seja outra coisa. algo diferente. Bem, vocês saberão no próximo episódio. Fica para descobrirem. Tchau, malta. Tchauzinho.